Olá meus queridos, olá minhas queridas. Neste momento eu gostaria de chamar a sua atenção para uma reflexão bastante interessante. Hoje em dia se fala muito em cristianismo, hoje em dia se fala muito em evangelho, hoje se fala muita coisa sobre isso. E ao meu ver, de acordo com o que eu vejo hoje em dia, não somente no nosso país, mas também por todo o mundo afora, as pessoas falam muita coisa sobre o caminho do Evangelho. Aí a minha pergunta é o seguinte: esse caminho do Evangelho é esse caminho que estão seguindo hoje? Ou seria um caminho mais ou menos assim? Como você pode ver ali atrás, nós temos um caminho estreito. Isso significa o quê? Que o caminho do Evangelho ele continua estreito. Ele não enlargueceu. Ele não tem várias formas, como se dizem por aí, como hoje se apresenta até mesmo carnaval gospel, hoje se apresenta filme pornô gospel, hoje tudo é gospel no nosso mundo. Mas na verdade eu gostaria de chamar a sua atenção para que você compreenda que isso não passa de uma enganação. Preste muita atenção, o caminho do Senhor Jesus era estreito. Ele é estreito, ele não é largo, como se dizem por aí. Paulo disse uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte: não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne. Isso significa que, na realidade, ele está dizendo que, por você dizer que você é livre, você não deve usar da sua liberdade em Cristo Jesus para dar lugar à carne e fazer da sua vida aquilo que você gostaria que fosse. Na verdade, ele não está dizendo para você viver os seus prazeres mundanos, seus prazeres carnais, mas ele está chamando a sua atenção para que você possa viver de uma forma santa e digna e real do caminho do Evangelho. Como eu disse, aqui atrás nós temos um caminho estreito. O Evangelho ele não mudou. O caminho do Evangelho ele ainda é estreito. E o mais interessante é que se você parar para você pensar, se você fazer uma leitura das palavras bíblicas, se você buscar o conhecimento e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, você vai entender que existe uma realidade no Evangelho. E essa realidade não está sendo pregada para você hoje. Hoje as pessoas se falam muitas coisas, porém elas não estão falando para você a verdade do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, não foi em vão. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, tanto para mim quanto para você. Cabe você aceitar ou não, isso é uma questão pessoal de cada pessoa. Então eu não posso te obrigar a aceitar a Jesus Cristo, eu não posso te levar por meios psicológicos ou manipulações mentais a você pegar e decidir aceitar o Senhor Jesus. Não faço isso porque, se eu assim fizer, você pode até aceitar o Senhor Jesus, mas no decorrer da caminhada você vai perceber que tomou uma decisão não por conta própria, mas porque foi levado por alguma razão, emoção, sei lá, uma circunstância, e aí você vai ficar frustrado, e aí você vai querer voltar às velhas práticas. E a palavra de Deus ela é bem clara. Quando um espírito sai do corpo, né, colocando numa linguagem para você compreender melhor, quando um espírito sai do corpo e ele decide um dia retornar para aquele corpo e ele vê que aquele corpo está vazio, vazio de quê? Está sem Cristo, está sem Jesus. É o que as pessoas fazem hoje, elas aceitam Jesus, ele sai, mas a conduta dela de vida perante o Senhor não permanece de acordo com o Evangelho ensina. E automaticamente aquele demônio que saiu, agora ele quer voltar. E quando ele volta e vê a casa vazia, aí ele vem, não somente ele, mas ele vem e traz mais 7. E aí diz a palavra de Deus que o estado daquela pessoa que era ruim, agora se torna 7 vezes pior do que era antes. Isso é uma preocupação, isso é um cuidado que nós devemos ter, é uma coisa muito séria. Então eu peço a você, tome uma posição com o Senhor Jesus, deixa Ele guiar e conduzir a sua vida. O mundo está acabando, querendo ou não, você crendo ou não. Talvez você creia que você vai morrer e vai para debaixo da terra,
Só que você esquece de um detalhe, diz a palavra do Senhor, que também toda essa terra será consumida pelo fogo. Então, tanto o seu corpo quanto a sua alma também será consumida se você não morrer em Cristo Jesus. Agora, se você morre com Cristo será ressuscitado. Preste muita atenção, meu irmão. Preste muita atenção, minha irmã. Jesus te ama. Ele deu a vida dele por mim e por você. E não é brincadeira. Você precisa entender isso. Porque enquanto você não compreender que o Senhor Jesus te ama e que te quer bem e quer te levar para morar na glória eterna com Ele, você vai sofrer e vai passar por situações indesejáveis. Talvez você pode estar aí do outro lado pensando, poxa, mas eu tenho Jesus, eu oro, eu prego, eu jejum, eu busco e estou sofrendo. Ah, para você, eu te falo uma questão. Você tem paz, não tem? Você tem a graça, não tem? É o que o Senhor Jesus nos disse. A minha graça vos dou e a minha graça vos basta. O nosso lugar não é aqui nessa terra. Estamos aqui somente de passagem. Esta terra vai acabar, está acabando. E se nós não entendermos a realidade do Evangelho, que nós estamos aqui somente de passagem, que somos peregrinos sobre essa terra, nós também não vamos entender e nem compreender e muito menos viver de conformidade que o Evangelho nos ensina. Aquele abraço, um beijo no seu coração e que Jesus nos abençoe. Tamo junto sempre. Amém?